No decorrer do passeio, eu faço uma demonstração. E se vocês me permitirem, a gente estiver numa das salas, que a gente vai visitar 5 salas aqui dentro, e numa dessas salas, na terceira, quarta sala, eu costumo fazer uma demonstração. Eu desligo a iluminação que a gente tem, toda a iluminação, por 10 segundos. Aí se vocês me permitirem, quando for lá na sala, no momento, eu vou falar, repassar para vocês. Aí eu vou fazer essa demonstração para vocês verem, mesmo durante o dia, como é que fica esse ambiente sem a iluminação artificial. Pessoal, como eu falei, um passeio dividido por salas. Essa daqui é a primeira sala que a gente visita. Essa sala que a gente está, ela é conhecida como sala da imagem. Se vocês observarem no teto, ó, tem que afastar um pouquinho para cá, ó, tem uma imagenzinha lá em cima de Nossa Senhora de Lourdes. Aí em cima. Estão visualizando? Essa imagenzinha foi colocada aí na década de 50. Para vocês entenderem um pouquinho dessa história, essa região que a gente está, que hoje é o parque, entre a década de 30 até o finalzinho da década de 50, quando aconteceu a criação do parque, moravam aqui nessa região algumas famílias. Ao todo eram 126 famílias. Essas famílias não moravam aqui dentro da gruta, elas moravam próximo à gruta. E por estar bem próximo a esse ambiente, eles utilizavam esse espaço que a gente está aqui para realizar atos religiosos. Aqui acontecia missa, batizado, casamento dessas pessoas que moravam próximo, né? Como prova, a gente tem esse piso, estão vendo o tijolinho aí, ó? É original da década de 40. Então essa parte aí funcionava como se fosse o altar. O padre, ele ficava aí, a plateia dava um jeitinho aqui por baixo. E desse ponto aí o padre, ele realizava os atos religiosos. Essa imagenzinha colocada em 1953, assim que terminou uma das missas que ocorreu aqui no local, o padre, então, da época, era o Moacir Melo, o nome do padre. Quando terminou a missa, ele subiu na escada e colocou essa imagem em 53. Está com 72 anos, que ela está intacta e sem ninguém mexer. E aí, com a criação do parque, em 59, não foi mais permitida a realização dos atos religiosos e as famílias que moravam próximo aqui, elas tiveram que sair. A grande maioria dessas pessoas foi para o povoado, que eu falei para vocês lá no início, o povoado de Araticu, para ficar bem próximo, tá bom? Então, como eu já falei no início, nosso passeio vai ser circular, a gente vai entrar por essa entrada, a gente não retorna mais aqui. A gente vai entrar, aquela entrada ali à frente, e vamos retornar, estão vendo o irmãozinho ali, a nossa saída. Vamos ter que abaixar um pouquinho nessa área inicial, para a gente não bater a cabeça, mas de acordo a gente for entrando, os salões eles vão ficando mais amplos. Alguma dúvida? Não. Tudo certinho, né? Vamos segurar na sua mãe. Devagarzinho, tá? Meu filho! Segura ele, velho. Vocês podem tocar. Não pode é nessas. Aí o processozinho acontecendo, informação dela, não pode. Ah, isso aí não pode. Aí mais ali à frente eu vou explicar por que a gente não pode tocar nelas. Aqui, galera, nós temos que dar uma baixadinha aqui, senão nós larga a cabeça aí, hein? Só devagar, baixar mais um pouquinho. Aqui, ó. Se você quiser beber uma águazinha natural, é só colocar o copo aí. Aqui, ó. Se quiser dormir um sono, é só. Olha os morcegos aí. Olha os morcegos. Cuidado que é liso, hein? Cuidado que tá liso. Lourdes. Olha os morcegos aí, galera. Ó. Pode acontecer nesse passeio se a gente fosse para a área restrita da gruta. Mas nessa área aqui não acontece, que a gente está numa área segura, né? Tudo que formou isso daqui, tudo foi um rio.
Ó, presta atenção aqui também. Isso há muito tempo atrás. Há 250 mil anos atrás. Nós passava um rio aqui. Essa rocha mais linda, a gente chama ela de calcário, bloco de calcário. Ela é uma rocha muito antiga. A gente conhece também como rocha sedimentária. Ou seja, uma rocha que partiu da sedimentação quando tudo isso aqui era oceano. Então, matéria orgânica, resto de animais marinhos. Ó, que chique, velho. Foi sedimentando e formou essa rocha que a gente chama de calcário. E essa daqui vocês podem tocar nela, no calcário. Porque o calcário ele é uma formação rochosa que vai estar sempre em processo inativo. Então não vai ter alteração se a gente tocar no calcário. A gente vai descer 30 metros de profundidade, né, no passeio. Aí vai ter alguns pontos, como por exemplo, mais ali à frente, ó. Um ponte de descida, não tem corrimão. E a gente vai segurar no calcário e descer, né, com segurança. Então no calcário vocês podem tocar. Já já eu vou explicar porque a gente não vai tocar naquela ali, certo? Então só voltando aqui à origem da cavidade natural. Então a origem dessa rocha aqui do calcário, 600 milhões de anos atrás. E aí quando aconteceu a origem da cavidade, a gruta, né, nasceu a gruta, vamos dizer mais recente, há 250 mil anos atrás, aqui aconteceu um processo fluvial, ou seja, um rio corria aqui, né, 250 mil anos atrás. Então toda essa ação destrutiva desse rio foi manifestando a dissolução do calcário, que em erosão mecânica veio abrindo túneis e galerias. Então esses buraquinhos aqui no calcário é aquele velho ditado: água mole em pedra dura, tu bate até que fura, né? Aí com o passar do tempo o rio se afastou. Ele está aqui dentro da gruta, só que ele está na área restrita. Como eu falei lá no início, a gruta tem área aberta, a estação tem área restrita. Essa área restrita está mais ou menos a uns 600, 700 metros de extensão desse ponto que a gente está. E se a gente fosse lá, poderia acontecer o mesmo que aconteceu lá na Tailândia, com aqueles meninos. Por que poderia acontecer? Quem está aqui dentro, se começar a chover lá fora, não percebe. E esse rio subterrâneo que a gente tem aqui dentro da gruta, que é o rio Mucuripe, ele é alimentado por uma das cachoeiras que a gente tem aqui no parque, a Cachoeira da Gameleira. Com essa chuva, o nível da cachoeira vai aumentar. E, consequência disso, o nível do rio subterrâneo. E lá, por ser área de difícil acesso, não teria como, se a gente fosse para lá, não teria como a gente sair. Então, por questão de segurança, a gente não vai nessas áreas. E esses relatos que eu estava falando lá no início para vocês, que muitas pessoas dizem que entrando aqui sai lá no Piauí, ele aconteceu devido a essas pessoas, na década de 30, 40, entrar sem controle aqui nesse ambiente, ir até a área do rio e acontecer acidentes. Ou seja, pessoas entraram e não retornaram mais. Por isso surgiu esses relatos, certo? Só que a gente está numa área segura, nunca aconteceu nenhum acidente nessa área que a gente vai fazer, né, que é a área aberta à visitação da gruta. Ok? Então, pessoal, eu vou orientar vocês a não tocar nessas que parecem que estão derretendo, né? Como eu falei lá no início, vai ter essas formações que a gente não pode tocar. Porque essas formações aqui, ó, elas têm um processo lento e demorado de crescimento.